Cheguei maravilhosinha. Tururururururu. Tudo bem por aí, Brasil? Como é que vocês estão? Já almoçaram? Já estão alimentadinhas? Eu vou dizer que não, tá? Vou dizer que ainda não estou almoçada, mas já chegará a minha vez. Que alegria estar aqui com você, amiga! Amigo, eu sei que você veio porque você quer aprender a ser melhor no seu casamento, não é verdade? Tenho certeza que sim, porque todo mundo quer, né? Ninguém quer ter crise no casamento, então vai ser a motivação ideal para o casamento. Buenas tardes, a paz, minha irmã. Glória a Deus. Já aproveita, chama aquela amiga que fica te perturbando, falando que o casamento tá assim, o casamento tá assado. Eu quero ver você que fica no meu direct reclamando do senhor, seu marido, porque a maioria que é mulher, reclamando do senhor, seu marido, que você não tá aqui. Eu só quero ver, tá? Ah, porque eu não posso pegar. Prioridade. Depois que o leite entorna, pra limpar é mais difícil, viu? Isso não é sobre leite. Me conta, qual é o teu temperamento? Tu já sabe? Já descobriu o teu temperamento? Me fala aqui. Conversa comigo, amiga. Conversa. Vamos conversar. Que enquanto a minha convidada não chega... Na verdade, ela que me convidou. E eu falei pra ela, bora! Enquanto a minha convidada não chega, a gente vai conversando. Qual é o seu temperamento? Me fala, amiga. Qual é? Qual o temperamento do senhor, seu marido, se você é mulher? Se temos homens aqui, qual o temperamento da senhora, sua esposa, se você é homem? Sou colérica, sanguínea. As quentes, mostrando que a reação é rápida, fortalecendo que são quentes, né? Já aí dando a sua resposta. E as fleumáticas e melancólicas pensando ainda, será que eu respondo? Porque a reação o quê? A reação é lenta, a reação é fria, é introvertida. Não vou nem comentar. Deixa de ser sem graça. Começa a participar das coisas. Sanguínea casada com fleumático. Maravilhoso, né, amiga? Sua relação colérica e ele fleumático. Sanguínea casada com colérico. O que vocês acham? Que é mais fácil a relação da amiga que é sanguínea casada com fleumático ou da sanguínea casada com colérico? Conta aqui pra mim, o que você supõe? Meu marido é melancólico e eu sou colérica. A combinação é bombástica. Não deixa de ter razão. De fato, é uma relação bombástica. O que vocês acham que é mais difícil, gente? Um quente casado com frio, que é o oposto, ou dois quentes casados? O que vocês acham que é mais difícil? Casar com uma pessoa que tem ali a velocidade de reação igual a sua, bateu, levou, pensou, falou, uhul, bora, ligado no 220, os dois são assim. Ou o casamento entre uma pessoa que é acelerada, ligada no 220, e uma que é mais tranquila, mais velocidade de reação lenta, mais calma, relaxa, vai dar tempo. O que será que produz mais conflito? Olhando para o temperamento, a gente consegue perceber que, na verdade, temperamento vai estar ali, mas não pode ser a dianteira, né? Não pode estar a dianteira, não pode ser o temperamento a causa de vossa crise na relação. Não pode. Mas a gente precisa concordar. A maioria das crises estão neste lugar, da falta de compreensão do outro, de querer que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja. Então, onde que mora o problema? Minha gente, quando eu, Fernanda, olho para o Senhor, meu marido, e penso, por que ele não é calmo como eu? Por que ele não é flexível como eu? Por que ele não é maravilhoso como eu? Aí, ao invés de eu aceitá-lo como ele é, eu fico buscando moldá-lo. Moldá-lo mesmo, colocá-lo no padrão que para mim é o certo.
Só que minhas amigas e meus amigos, nós não casamos com a nossa cópia. E você, nem eu, somos modelo de perfeição. Então faz parte, acalma mulher que eu vou te chamar já já. Então faz parte do processo de amadurecimento, e nós vamos falar aqui sobre maturidade, que eu compreenda o outro como ele é, fortaleça tudo que ele possui de virtuoso e o ajude a superar as suas fraquezas. Se eu faço esse acordo, se tenho com o meu marido esse tipo de combinado, claramente o nosso temperamento não será um problema na nossa relação. O problema é quando a gente não se conhece, e sim, apenas 3% da população investe em autoconhecimento. Então, se você está aqui, parabéns. 3% da população investe em autoconhecimento. 97% tá dando murro na parede. Tá dando murro na parede. Tá tendo crise nos relacionamentos porque não investem em conhecer-se. Não investem em compreender sobre pessoas. Como é que eu quero ser feliz nos meus relacionamentos se relacionamentos são feitos de pessoas e eu não sei nada sobre gente? Faz sentido pra você que eu queira ser feliz nos meus relacionamentos se eu não entendo nada sobre gente? Parece que não, né? Parece que não faz sentido. Mas é assim que 97% das pessoas estão. Querem ser felizes na sua relação com pai e mãe, marido, mulher, filhos, chefe, liderados, mas não entendem nada sobre pessoas. E aí, a gente escreve livro, lança curso, faz formação e a pessoa simplesmente fala assim: ah, não, vou comprar uma bolsa nova, vou comprar um sapato novo. Não, essa crise do meu casamento, o problema não sou eu, é ele. É desse jeito, minha gente, é desse jeito. Acabou de começar, aliás, nem começou ainda. Vou chamar aqui a Casamentos e nós vamos bater um papo bem gostoso, bem leve, bem fluido acerca da motivação principal de um casamento. Então, recebam aí a nossa maravilhosinha, analista, Ah, topou o desafio, me convidou, na verdade, ela me convidou. Eu falei, bora, 1 da tarde. E aí, minha amiga, seja tudo bem-vinda. bem, Fê? Obrigada. Dá presente aí pra Obrigada. galera. Então, eu acho esse tema das camadas, quando eu fiz o curso, né, no método Fernando Boaventura, para mim foi o que mais queimou meu coração e ver a humanidade amadurecida, ver a humanidade no centro da vontade de Deus, né? É importante, né? Com certeza. Depois que a gente descobre, não tem como a gente cobrir de novo. E Depois eu que. acredito que o mais importante é quando a gente entende que nós precisamos. Aí, à medida que você desfruta disso, você fala: não posso, é a caverna de Platão, não posso ficar sem voltar e levar lá para dentro a informação que existe luz. Existe luz. E quantas pessoas vivendo na escuridão, né, minha amiga? Sim, É sim. impressionante mesmo. Foi a mesma coisa comigo também. Quando eu conheci o Olavo, conheci essa ferramenta, esse trajeto do itinerário humano, eu falei, meu Deus, como é simples. Obviamente não é fácil, mas é simples. Porque antes eu vivia na escuridão. Eu tenho que ser como Jesus, mas e aí? Né? Me dá um Como? itinerário, me mostra como. E que alegria poder compartilhar isso, né? Como é que Com tá essa vida certeza. de analista, de desenvolvedora de pessoas, contribuindo aí para o Então, processo de tanta eu gente? sempre gostei muito de pessoas de um modo geral, no sentido de conhecimento, de propósito, de compreender. As formações que eu já fiz, todas elas acabavam norteando para conhecimento e desenvolvimento pessoal. Tanto na área jurídica, quanto na área de saúde, quanto na teologia, em tudo, quando eu assustava, aquilo ali já era algo que direcionava para isso. Então, assim, quando eu entendi, e aí depois eu deixei essas todas para cuidar mais, para ser guardiã do meu lar, para entender aquilo que realmente eu fui chamada em primazia para fazer, eu acredito que todas nós, né? Porque deixar uma lacuna para ir fazer outra coisa é em Tem um vão, preço, é em né? vão. Não, não tem preço. Aí agora ajustar tudo isso
com todo o entendimento que vai passar por mim primeiro, para que passe um transbordo para as pessoas, isso não tem preço. Então, assim, eu realmente fui muito agraciada com tudo que está acontecendo. E desde que eu saí do MFB, eu tenho escrito muito, e isso tem sido extraordinário. Está saindo do forninho algumas coisinhas e eu estou muito feliz com tudo isso. Foi um start extraordinário. Então, eu só Ai, já sou tô aqui pronta agradecida. para ler esta obra belíssima, que eu tenho certeza que Você vai está existir. lá dentro! Que alegria! Mas aqui, É. nós estamos aqui para falar sobre uma camada específica das Uhum. 12 camadas, né? Que é um assunto que não dá para a gente discorrer aqui. Quem quer saber mais sobre este assunto, hoje à noite, às 19 horas, eu estarei no Zoom com o webinário do Propósito da Profissão. Então, se você quer mergulhar nesse tema aqui, a gente está aqui se deliciando, agradecendo, né? Com o coração grato por ter encontrado. Você precisa estar comigo hoje às 19. Mas aqui a gente vai focar especificamente em uma camada que é a camada da função social, que é a camada que nós chamamos da camada dos casamentos, não é? E essa camada, ela de fato é um primeiro degrau do amadurecimento, é um vislumbre de algo que pode se dizer maturidade no ser humano, não é? E Ou o aí eu quero start dela, né? é o primeiro degrauzinho mesmo, que até chegar ali na sétima, a gente ainda é muito eu, muito egoísta, muito egóico, muito egocêntrico, procurando os nossos próprios interesses, né? Focando ali em coisas que nos são mais beneficiárias do que servir ao outro. Quando a gente alcança a sétima, que é o nosso convite sempre, né, como desenvolvedora de pessoas pelo método Fernanda Boaventura, é esse convite. Você pode chegar em um lugar em que a tua vida vai ter uma leveza e um significado para além do teu próprio umbigo. E quando a gente chega lá, o benefício é grandioso, né? Me Não tem conta. preço, não tem preço a gente conhecer, porque conhecer é experimentar. A partir do momento que a gente conhece na teoria, nós só ouvimos falar. Agora, conhecer de experimentar, isso aí realmente é um fato que começa a te levar a agir sobre esse conhecimento, né? Porque apenas conhecer sem ter experimentado, não faz muito sentido você ter uma informação na sua mente que você não ande nela, que você não desfrute dela, que você não veja frutos e benefícios daquela informação. É como se não a tivesse. Eu penso que é igual a zero. Começa pela informação, mas se ela encerrar ali em si mesma, não houve benefício para nada, nem para mim, nem para outro, nem para ninguém. E uma vez que eu me autoconheço, uma vez que eu compreendo que esse é o start, que esse é o primeiro momento do outro e não do meu, porque eu sou completa em mim, e isso me faz entender que o ser irascível, o ser, ele precisa ter uma rendição absoluta. E essa rendição absoluta me diz o quanto de mim está amadurecido ou falta de um pouco ali de amadurecimento. Isso aí é extraordinário. Isso daí não tem preço. Não é fácil, mas é muito simples. Existe o caminho das pedras, né? Não é fácil por quê? Porque abrir mão de si é algo egoístamente natural que ninguém quer. É um egoísmo natural, né? E a sétima camada ela vai tratar de algo a partir do outro e não de mim. Então, É, por é. si só, por si só, ela já é uma evolução. A gente costuma brincar, fulano tá na quarta camada, fulano. Só da gente brincar essas coisas, a gente já compreende o quanto todos nós. Eu brinco muito isso aqui. Alguém, quando tá maduro ou quando fala alguma coisa, é uma frase muito minha. Eu olho assim, sétima camada, seja muito bem-vindo. É aí que começa. Por quê? Porque a gente sabe que enquanto tem a ver conosco, nós não entendemos nada. Mas é uma. Eu falo sempre isso, é um caminho contrário à cultura deste século, né? A gente tem sido moldado. E eu falo, nós mesmos, na nossa geração, a gente tem sido a nossa. Imagina essa que tá vindo agora, né? Eu tô com 40, vou fazer 42 anos, e eu fui moldada a buscar os meus próprios interesses. Eu fui criada pela minha mãe e pelo meu pai dizendo: o importante é que você seja feliz. O importante é que você faça aquilo que você gosta. O importante é você. Então, se você entrar num relacionamento e não estiver feliz, não se demore, vá-te embora. E isso é reforço ao nosso egoísmo. É reforço É, aos meus desejos, é reforço àquilo que para mim é benefício próprio.
Então, esse Sim, reforço não veio de hoje, vem de pelo menos 4 décadas. Porque, veja, sim, meus pais já me criaram assim. Eu tenho 42 anos. Então, já era algo que permeava a mente deles. Para eles terem esse tipo de fala e me conduzirem para este lugar, aquilo já estava neles, né? Ali aos sim, seus 20, minha mãe me teve, ela tinha 25 anos. Então, não é algo tão fácil de ser quebrado, né? É algo sim. que, de fato, a gente precisa maturar. Ouve uma vez, ouve 2 vezes, ouve 10, ouve 100, ouve por uma pessoa, ouve por 5 pessoas, ouve por 50 pessoas. Não à toa eu decidi fazer formação, porque eu pensei, se eu falo isso sozinha, claramente não tem força. Mas se eu começo a ter uma comunidade que fala a mesma coisa, que trata o casamento no lugar, ei, você, homem, precisa se calar. Calar-se, no sentido de não buscar os seus próprios interesses, mas buscar o interesse da sua mulher, buscar o interesse do seu casamento. Você, mulher, precisa se calar. Calar-se no sentido de não buscar os seus próprios interesses, mas buscar o interesse do seu marido, da sua família, desse casamento. Quando a gente começa a falar isso de forma a ecoar, né, para várias pessoas, parece que isso vai ficando mais forte, vai fazendo um pouco mais de sentido, e então as pessoas começam a tentar entender. Porque no primeiro ouvir é uma resistência. Você percebe assim? Primeiro, Com quando a gente fala certeza. assim, não, mas pera, não é você em primeiro lugar. Como assim? E quando que vai ser eu? E até quando que eu vou ficar fazendo tudo em prol do outro sem esperar nada em troca? Né? Então, existe uma resistência que eu entendo que a gente precisa quebrá-la e a gente só quebra sendo nós o sacrifício. Né? A gente só quebra sendo nós a primeira a se colocar em segundo lugar. Isso é um exercício de entrega. Não é só Uau. num conceito, não é só numa fala, não é só numa teoria, não é só num livro escrito. Eu vivo. E por viver, eu posso tocar o teu coração. Porque tu olha para mim e fala, uai, parece que ela é diferente de tudo que eu tenho visto. E porque Sim. ela é diferente de tudo que eu tenho visto, por que não experimentar, né? Sim. E isso é tão poderoso, Fê, mas é tão poderoso que ninguém resiste à humildade, mas todas as pessoas repulsam o orgulho e a soberba. Todo ser humano tem repulsa por soberba, mas ninguém resiste a um coração manso e humilde. Então, deixa de ser pelo ato em si, começa a ser pela motivação. Quando você entende que eu vou fazer o ato, você já não entendeu nada. Mas começa por fazer o ato. A É. gente não pode descartar, porque começa por fazer. Mas na caminhada você entende que aquilo ali foi só um impulso para que você comece a agir genuinamente pelo motivo e não mais pelo fazer. O motivo, se não for o centro, e quem faz o motivo? Quem sonda o motivo? Quem perscruta o motivo? Aquele que habita dentro de nós. Então não adianta fazer pelo ato dizendo que é o motivo. Não é? Nós precisamos o tempo todo surpreender, entendendo que nós começamos pelo ato, mas caminhamos até que o motivo seja realmente genuíno. Tá, então vamos lá. Qual é o motivo correto, ideal para um casamento? O motivo é que eu seja plena, para que eu possa transbordar para o outro aquilo que é algo que é um benefício, deixou de ser um motivo próprio. Eu não me casei para ser feliz, eu não me casei porque eu estava insegura, eu não me casei. Todos esses motivos, talvez antropologicamente, muitos de nós viveram. Antropologicamente mesmo, como você falou aí de uma década, duas, três, quatro, de repente eu ouso ir além, eu ouso ir no Éden. Porque ali começou o motivo errado. Eu vou ter conhecimento? Como eu vou ter conhecimento de algo se foi combinado que não deveria existir? Então, o meu ego teve uma curiosidade, o meu instinto primário quis se satisfazer. Então, automaticamente, eu perdi o extraordinário, que foi o ato ali de cada um vê de uma forma. Eu vejo como desobediência, eu vejo como curiosidade, eu vejo, cada um vê de uma forma, né? Ali nós enxergamos como uma queda. Uma queda de quê? Uma queda de que o egoísmo reinou. Ali o egoísmo reinou. Então, mais do que décadas, antropologicamente, nós conseguimos compreender que esse egoísmo
essa motivação errada, ela leva a um lugar de caos. E o que que é o motivo? O motivo sou eu. O motivo são os meus instintos, são as minhas origens, é o que meu pai me ensinou, o que minha mãe me ensinou, não. É aquilo que eu quero desenvolver todos os dias para ser melhor. Melhor que alguém? Não. Um motivo que eu vou buscar algo mais alto, mais amplo. É um motivo em que despretensiosamente, eu entendo o fazer, o ir além pelo outro. Porque não consigo amar a mim mesma se eu não conseguir amar o próximo, e vice-versa, eu não consigo amar o próximo se esse amor não passar por mim. E ele tem que passar como? De forma despretensiosa e não com interesse. Ele tem que ser incondicional ao ser despretensioso. Ele tem Tá. que ser intencional ao ser despretensioso. Por que que eu entendo dessa forma? Eu entendo dessa forma porque eu vivi de forma contrária por muito tempo e nunca funcionou. De forma empírica, de forma prática. A gente vive isso não só no casamento, mas em todos os relacionamentos. Aquilo que eu busco para mim, eu vou sempre terceirizar. Eu vou terceirizar a responsabilidade, eu vou terceirizar a culpa, eu vou me ofender falando que o outro é responsável por aquilo que me ofendeu e eu não vou sair do lugar nunca. A Maria movediça. Quanto mais eu quero sair do lugar, mais eu vou me afundar naquele lugar. Tá. Foi bastante poético, foi bastante subjetivo, né? O motivo ideal é ser plena para mim, para que eu seja plena para o outro. Mas eu entendo que até a gente alcançar este lugar, de que as pessoas compreendam o que que é essa plenitude, a gente precisa descer um pouquinho. A gente precisa cavar um pouquinho, a gente precisa simplificar um pouquinho. Então, quando a gente olha pro casamento, claramente entramos num casamento, entramos em qualquer tipo de relacionamento interessados em algo. Né? Cheio Ninguém de aqui vai ser expectativa. falso hipócrita dizendo assim, não, eu estou interessado em fazer você feliz e é isso mesmo, e tá tudo bem, conta comigo. Não De é desse jeito jeito. nenhum. Óbvio que deveria ser o lugar mais seguro para se estar, para se entrar em relação, mas a gente não consegue alcançar isso por quê? Porque o relacionamento ele vem envolvido de várias situações, de várias necessidades. E não é um ilegítimo eu ter necessidade de ser feliz nesse casamento. Porém, isso não pode ser meu motivo central. Isso não pode me movimentar, porque quando me faltar a felicidade, o que farei desta relação? O que farei desta aliança? Que foi uma aliança feita com um voto e um voto diante de Deus e dos homens. Então, Sim, ok a gente querer ser feliz, ok a gente querer, né, ser alegre, ok a gente querer ter satisfação, ok a gente querer ter prazer, ok a gente querer ter conforto, ok, tudo isso. Mas o motivo ideal, o motivo central, ou seja, o propósito, o para que estar na relação, não pode se movimentar em sentimentos, não pode ser pautado em sensações, não pode ser pautado sim, em prazeres sensoriais deste mundo, porque isso com certeza. falta, né? Ao longo da nossa trajetória de vida, o que era intensidade, alegria, prazer, aquela coisa gostosa dos primeiros encontros, ela muda. E ela muda consideravelmente. E para alguns casais, ela muda muito rápido, né? Você passa ali 2, 3 meses, com 6 meses já tá assim, então, né? A relação meio que esfria, entra numa certa rotina. E se eu estou pautada, o meu motivo central para permanecer em um relacionamento é sensorial, aquilo não durará. E sabemos que um Sem dúvida. casamento não foi feito para ser fugaz, né? Foi Sim. feito para durar. O casamento E foi nós feito para podemos ser chamar isso de eterno. amor sacrificial, Fê? Não, é porque eu só estou tentando contextualizar para quem nos ouve de uma maneira que eles compreendam e se identifiquem. Porque Sim, eu preciso entender, peraí, do que ela está falando? Ah, então eu sim, preciso, aqui enquanto me escuto, avaliar, eu estou neste casamento para ser feliz? Se estou, sim. então eu preciso me movimentar, porque este não pode ser o meu motivo central. Eu estou nesse Perfeito. casamento porque ele me dá prazer? Eu estou. Mas preciso me movimentar porque haverá um dia que os meus hormônios cairão e o meu desejo sexual também vai cair, assim como o desejo sexual do meu parceiro cairá. Então não será mais um prazer. E aí, vai ser o quê? Eu vou embora desse relacionamento? Então, se é o motivo central, eu também preciso me movimentar. Entende? Sim, Ah, eu estou neste perfeito, casamento porque perfeito. ele me dá conforto financeiro? É, ele paga minhas contas, ele me oferece uma vida de luxo, de conforto. E quando isso faltar? Porque pode ser, não estou dizendo que sim, mas pode ser que um dia haja uma falência financeira.
E aí, quando o sim, luxo, quando o dinheiro faltar, o que te manterá neste casamento? Então, a gente pega o que é contexto ordinário do dia a dia e a gente avalia. Este é o motivo ideal sim, de um casamento? Entende? E aí, quando você me diz perfeito. assim, ó, Fê, eu já fui uma pessoa imatura nessa relação. O que que é esse lugar em que você estava e estava imatura? Né? Qual era o seu Sim, comportamento? O que você fazia que dizia para você que quando você olha para trás, você diz, eu era imatura. Quais eram os seus comportamentos? Porque quando a os- gente traz os exemplos, fica fácil, sim, fica tangível. clareia, Quem nos sim, escuta consegue, então, saber. É, de fato, eu estou nesse perfeito. lugar. E isso é muito real. E eu não acredito que ninguém, eu não sei de um modo geral, mas eu não acredito que ninguém alcance essa plenitude dentro de um casamento. Eu acredito que até que o Senhor volte, nós vamos estar em processo de maturação, de adultecer o tempo inteiro. Porque a minha motivação, ela começa totalmente errada, até porque eu não tinha conhecimento anterior. O que que é isso na prática? Eu chego e falo assim: você não pode fazer isso comigo. Por que que ele não pode? Não pode fazer Se o ele é um quê? ser livre. Não pode fazer o quê? Por exemplo, você marcou comigo de chegar a tantas horas, a gente ia ter um compromisso, você chegou mais tarde, agora não vai dar tempo. A minha frustração, um exemplo básico, bobo, que pode acontecer, que foi um trânsito, que foi qualquer coisa que tenha acontecido, aquilo ali ainda me frustra? Aquela coisa daquele tamanho ainda me frustra. Todos os dias eu preciso amadurecer e chegar num lugar de que aquilo ali não pode importar mais do que a minha preocupação com o outro. Por que você se atrasou? Aconteceu alguma coisa com você? Você tá bem? Normalmente a gente não faz essas perguntas, a gente fica primeiro chateada, para depois, se der tempo, saber o que aconteceu com o outro, né? E isso daí de uma forma prática. Um exemplo simplório. Mas um exemplo que pode acontecer quase todos os dias, pode. Alguém tem controle de alguma coisa? Alguém tem controle sobre o trânsito? Alguém tem controle sobre um paciente que atende? Alguém tem controle sobre algo que vai demorar? Ninguém tem esse tipo de controle. Agora nós temos controle das nossas emoções. Nós temos Mais controle de ou menos, tentar. né, amiga? Não, a gente busca. É, a Vamos gente refazer, né? A gente busca, a gente busca esse busca. controle diário. E eu acredito que a fórmula para buscar esse controle diário, para mim, funciona com o fruto do espírito. Eu preciso buscar isso. O fruto do espírito vai me gerar o quê? Uma temperança. Eu tenho ele todos os dias. Quem me dera, mas eu brinco que como cada gominho ali, eu vou precisar dele para uma situação. Hoje eu preciso de um pouco mais de temperança, amanhã eu preciso um pouco mais de domínio próprio. Vai ter dias que eu vou precisar da alegria. Vai ter dias que eu vou precisar do próprio amor. Que amor? O genuíno e não o egoísta. Aquele que pensa no outro e não aquele que olha para o espelho e fala: existe vida somente a partir de mim. Né? Existe uma frase que a gente fala muito no curso e é verdade, né? É até para um temperamento específico, mas independente de qualquer coisa, ele é para todos nós, né? O mundo não nos deve nada. O mundo não nos deve nada. E se o mundo não nos deve nada, por que que no nosso secreto cobramos tanto? E quando eu falo de secreto, eu falo de bastidores, porque é muito simples a gente conseguir ser extraordinário do lado de fora, quando do lado de dentro, debaixo da nossa casa, do nosso teto, as pessoas mais íntimas vão dizer quem somos. Isso, inclusive, sobre temperamento, mudou a minha vida. Mudou e tem mudado cada dia a minha vida. Porque a partir do meu conhecimento de quem eu sou, eu consigo compreender todos os limites do outro. É isso que eu Eu ia não tenho um falar. milhão de limites. Eu não tenho um milhão. Se eu tenho, por que que o outro tem que ser perfeito? É Se isso eu que eu ia tenho aquela falar. limitação. Exatamente isso que eu ia falar. Porque quando você fala assim, a gente tem controle das nossas emoções, é que nem todo mundo tem. Mas aquele que Sim, busca por autoconhecimento, claramente, ele bate em largada aí. E eu estava falando antes sim, de você entrar que 3% da população investe em autoconhecimento. noventa e sete verdade. por cento não investe. E ao não investir, a gente vê aí o retrato, o reflexo, o sintoma. Transtorno de personalidade borderline, pânico, ansiedade, depressão, narcisismo, antissocial, TOD, Sim, a gente vê o reflexo. Isso é sintoma. Isso é sintoma de uma raiz de falta de autoconhecimento, que também sim. reverbera na anomia. O que é a anomia? É a necessidade de pertencer. Eu só existo porque eu tenho um ciclo social. Eu só posso me dizer esposa porque eu tenho marido. Se meu marido morrer, essa função fica sem resposta para mim. Porque claramente eu não sou mais aquilo.
E as pessoas não sabem responder quem elas são. Elas falam Sim, quem elas são pelo prisma social. Quem é você? Ah, eu sou a Fernanda, casada com o Vitor, mãe da Aurora, sou estudante de psicologia, sou mentora, sou formadora de pessoas, sou palestrante. É tudo pelo prisma social. E se me roubam isso quando apaga a luz, né, do meu quarto, quando eu for dormir, apaga a luz, quem eu sou ali, né? Porque não o que tem mais nem resta. social para me validar. Então, as minhas emoções, elas não são geridas porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei responder no mínimo, que é muito, muito inicial. Qual é o meu temperamento, né? Eu não sei Sim, responder isso. E por que que é tão difícil que as pessoas se descubram nesse prisma do temperamento? E mais difícil ainda, olhar para si e declarar: essa é a minha motivação central. Por quê? Porque a gente está pelo prisma do outro. Então, quando eu falo assim, qual é o teu temperamento? Aí você começa a falar, é que a minha mãe dizia, é que o meu marido diz, é que a minha tia. Ah, eu tinha uma professora que falava que eu era tal coisa. Quanto que isso é autoconhecimento? Isso nunca será resposta para um autoconhecimento. Então, a gente está muito apegado àquilo que é externo, a desordem interna se reflete naquilo que a gente está vendo na nossa sociedade e os casamentos estão cada vez mais difíceis de serem sustentados. Você sabe que existe sim. uma. No Brasil, já em 2025, a cada 5 casamentos, 2 divórcios. Então, é Trágico, 40%. né? 40%. Trágico, trágico, E por quê? Se trágico. existe tanto conhecimento, eu nunca ouvi falar tanto em terapia. Pessoas Sim, fazem terapia, e aqui eu vou, sim, chamar a atenção de psicólogos, de psicanalistas, de pessoas que tratam de casais, porque elas estão na contramão daquilo que deve ser o motivo central do casamento. Quantos sim, casais eu atendo que vêm com a fala do psicólogo dizendo: olha, meu psicólogo disse que não tem mais jeito, que a saída para este casamento é o divórcio. Quantos e quantos e quantos e quantos e quantos? Eles não querem se separar. Eles querem uma solução para o casamento. Eles querem sim, sustentar a relação. E psicólogos profissionais que deviam estar ali capacitados para dar meios de permanência estão dizendo: quer saber? Ele não te elogia? Ah, ele não te valida? Ah, ele não presta atenção no que você faz? Ah, ele não concorda com o que você é, ele não te apoia, ele não aposta nos seus sonhos? Vai embora. Imagina que quando eu loucura. chego lá e digo assim, meu marido me traiu. Aí, minha irmã, que ela fala mesmo, ó, quem trai, uma trai sempre, vai embora porque é mau caratismo. É isso que está Sim. acontecendo. Então, quando a gente se E, propõe a falar sobre o motivo central de um casamento, é como uma bússola que vai orientar quem nos escuta, que de repente está sim. alimentado desse tipo de fala, né? E, e, e realmente a estatística traz isso com muita clareza, né, Fê? E outra coisa que parece um paradoxo é que nós falamos tanto que é, sobre o outro, sobre conhecer o outro e não buscamos o nosso autoconhecimento, mas ao mesmo tempo, para nós é que tudo importa e não para o outro. Olha que paradoxo. Para mim, eu preciso de todas as motivações que me saciem, mas eu tenho conhecimento sobre o outro e não sobre mim. Não é um paradoxo? Eu quero tudo para mim, mas eu não busco para mim o que é raiz, o que é primordial, o que é fundamento, o que é base, o que é autoconhecimento. E eu conheço muito sobre o outro. Eu sei o outro que gosta, o que não gosta, o que me atinge, o que me ofende, o que não me ofende. Eu sei tudo, mas eu não busco nada de abstinência em mim para o outro. Não parece um paradoxo? Eu tenho tudo de motivação egoísta, mas não tenho um autoconhecimento para me livrar desse negócio. Mas é que você nem E eu tem sei consciência tudo sobre o disso. outro. Sim, e porque eu entendo assim, quando as pessoas procuram, às vezes, a gente para falar, eu entendo assim, muitas não querem a resposta do autoconhecimento, porque se conhecer não é tão legal no início, Fê. Não é legal, porque a gente quer saber o que nós gostamos, nós queremos saber do que nós gostamos. Eu tive um professor de teologia uma vez, ele é genial, ele é uma pessoa centrada, ele tem um caráter íntegro, ele é uma pessoa de foco, de propósito nível. E ele falava muito isso. Ele criou uma palavra que eu brinco que ela tinha que ser assinada por mim, porque eu já adotei, ele tinha que me doar ela, que é nós termos a meta de sermos inofensáveis.
né? E nós chegarmos à meta de não nos ofendermos mais. Não é inofensivo. Inofensivo é aquele que às vezes não vai se posicionar, ai, tudo pode. Não é sobre isso, mas é sobre uma não ofensa mais. Qual é a meta? A partir do momento que eu me ofendo, ainda existe algo naquela recâmara do meu coração que precisa ser avaliado. E nós nos ofendemos com muita facilidade enquanto humanidade, né? Todos os dias. Então, é aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, fulano falou, será que é verdade? Às vezes a gente não reage na hora. Cada temperamento, se ainda não rendido, né, talvez tenha uma reação. Mas rendido talvez tenham outras, mas de toda maneira, algo que o outro fale vai ecoar dentro de alguma recâmara nossa. E como a gente faz para poder lidar com isso tudo com maturidade? Como a gente faz para ficar livre dessa ofensa? A nossa meta diária não deveria ser inofensável? Mas como isso na prática? Quando meu amor se torna mais genuíno, quando eu me importo mais com o outro, mas como eu faço isso? Quando eu consigo constranger o outro em amor. Gente, ninguém resiste à humildade, mas a soberba a gente tem repulsa, a gente quer ter razão, a gente ira, ou outros deixam pra lá, ou outros magoam e silenciam. Cada um tem uma reação. Mas se nenhuma delas for madura o suficiente, nós estamos nos matando achando que estamos evoluindo. É, Isso quando você fala, né? precisa ser muito, isso é muito sério. Quando você diz assim, né? Mas como é que a gente não vai se ofender se a gente naturalmente Como? humanamente, a gente é facilmente ofendido? Eu costumo dizer assim, ó, se você tem o teu lugar seguro, você tem convicção de quem Sim, você é, tu sabe qual é a tua identidade, você conhece as suas misérias mais do que qualquer outra pessoa. Você não somente conhece, você as assume com vulnerabilidade, sem problema nenhum, porque sabe que não existe ninguém perfeito. O seu cônjuge jamais vai ser para você um adversário. Mas o que a gente encontra de pessoas ofendidas pelo cônjuge é porque tem o cônjuge como adversário. Ele fez para me ferir, ele fez para me humilhar, ele falou para me diminuir, ele fez para me machucar. Em que momento que o nosso cônjuge passa a ser um adversário a ponto de intencionalmente agir para tal, para nos diminuir, para nos ofender, para nos machucar, para nos silenciar? Em que momento que este casamento, que era uma aliança, um acordo, um voto, que não foi por obrigação, foi por amor, talvez um amor egoísta, mas sim por amor? Em que momento que ele passa a ser uma pessoa que me ofende por ser quem ele é? Por ter o temperamento colérico, por ter o temperamento melancólico, por ter o temperamento sanguíneo, por ter o temperamento fleumático, só por ser quem ele é, me ofende. Porque sim, quando estamos ainda pessoalizados na relação, e qualquer que seja, tudo que o outro faz, existe eu como alvo. Essa sim, pessoalidade, que tem um nome no egocentrismo, na autorreferencialidade, no ensimesmamento do ser, é exatamente o lugar de ofensa. Então, sim. quando eu sei quem eu sou, o que a Carol, o que a Felipe, o que a Dani, o que o Vitor, o que a minha mãe, o que meu pai, o que meu marido, o que a minha filha diz a meu respeito, não me ofende, sabe por quê? Eu sei que eu sou Perfeito, miserável. Eu sei o quanto eu posso ser perfeito. pior do que eles estão falando. Então, a ofensa, ela vem de um lugar de, mais uma vez, falta de conhecimento de quem você é. E é Sim, tão sério isso, porque quando a gente fala de casamento, claramente eu preciso olhar para o outro, primeiro, não como adversário. Por que que o meu marido, que dorme comigo, que divide a cama comigo, que divide a vida comigo, vai ter prazer em me diminuir e me ofender? ofender, E eu, sim. eu, eu preciso questionar isso. Por quê? E para quê? E aí, se existem motivos, e se isso de fato está acontecendo, meu amor, precisamos conversar. Tem um sentido isso, 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 isso. É assim que pessoas que são adultas, maduras, Adultos, fazem. Simples. Então, aqui, o motivo ideal para o casamento. Qual a motivação ideal? Qual o meu motivo para agir nesta relação? Primeiro, sim, cristãos somos. Antecipar o céu para o meu cônjuge. Eu preciso estar perfeito. comprometida em levá-lo para a eternidade comigo. Eu vou alcançar o céu e ele vai comigo.
E para tal, eu me sacrifico em prol Eu de amo que esse ele possa ser sacrificial. melhor do que ele tem sido. Mas para que ele seja melhor do que ele tem sido, eu estou comprometida com a parte que me cabe. Qual é a parte que me cabe? Eu Perfeito. preciso ser uma esposa melhor também a cada dia. E o casamento, ele se torna, claro, o alvo para ambos. Porque também não vamos aqui mentir dizendo que se um faz, o outro, de maneira natural e sublime e Por rápida, ganha osmose, graça. Não vai ser assim. Mas às vezes não vai ter que mesmo. ser um. Às vezes vai ter que ser um. Um que vem remando esse barco. Só ele com o remo, enquanto o outro vem assim, ó, descansado nesse barco. E você remando sozinha. E você remando sozinha. E às vezes te cansa, te irrita, te frustra, te decepciona. Você olha e pensa, vou largar este remo. E esse barco que afunde. Só que quando existe um maduro, e é isso que está a motivação É ideal do isso. casamento, É isso. a decisão é sempre continuar remando. E sabe quem é que Opção de pode? romper não pode existir. Não. E sabe quem muitas vezes vai embora? É quem tá aqui, ó. Porque eu não vou parar de remar. Você É pode ir embora, isso. porque tu tem controle da tua vida. Tu não está amarrado a mim. Tu pode me pedir o divórcio, mas eu vou Perfeito. remar até o fim desta linha, que não É isso. será finalizada por mim. Porque este é o motivo ideal do casamento. É a Perfeito. função que se cumpre em busca de ser para sempre. Se eu estiver cansada, eu estou remando. Se eu estiver chateada, eu estou remando. Se eu estiver decepcionada, eu estou remando. Porque, para mim, no meu roteiro de vida, o prejuízo de ir embora antes de remar até o É fim muito é maior muito maior do que o prejuízo de continuar remando. de Até que essa ficar e pessoa continuar. melhore ou até que ele vá embora. É isso. E o Esse é o motivo ideal. constrangimento, ele é dado pelo amor, Fê. Isso aí que você falou, ver alguém remar e não desistir, isso não te constrange? Uma hora vai Nem a constranger todos. até a apatia alheia. A gente Vai acredita constranger a... a gente acredita que em algum momento essa pessoa vai acordar, mas ela pode acordar e dizer: chega, não quero mais. Você pode Sim, remar onde você sim, quiser, mas eu tô indo embora. Eu vou pular do barco. E tá sim, tudo certo. Tá tudo bem. Nós não estamos no controle, não é mérito. Né? Remei, remei, remei e ele foi embora. Você fez o que você devia sim, ter feito? Tá feliz com o teu roteiro? Você foi fiel ao teu roteiro? É isso. sim. É isso. Chegou até o fim, cumpriu até o fim uma missão dada, né? E se não cumpriu, eu acredito que aquele que primeiro compreendeu, o mais sábio, ele rende primeiro. O que que é render? É fazer o que precisa. Render não é soltar o barco, né? Não é sair do barco. Render é justamente o contrário. O que eu tenho que fazer como rendição, ainda que isso seja sacrificial. E normalmente vai ser, né? A gente vê isso pelo maior exemplo do universo, que foi a cruz. Então, sempre o amor genuíno, ele tem um espelhamento sacrificial, né? A cruz não foi ortopédica, então se a cruz não foi ortopédica, por que que o amor seria aquela coisa de sentir, né? E não de amadurecer dói, crescer relata realmente quem quer ser gente grande, entre aspas, né? Porque eu brinco que a vida não é para amadores, apesar de terem muitos, mas a vida não é para amadores, porque nós precisamos o tempo todo compreender que se existe um padrão profissional perfeito e nós miramos nele, é possível que isso aconteça. Talvez não seja fácil, mas depende do quanto nós vamos nos render, do quanto nós vamos sacrificar, do quanto nós vamos constranger todos os dias o outro com amor. É linda a filosofia até que a prática toque a campainha. Todos os dias, quando a prática entra, nós precisamos dessa rendição outra vez, outra vez. E aquele que entendeu primeiro vai render primeiro. Aquele que entendeu primeiro vai ser mais sábio primeiro. Aquele que entendeu primeiro vai conseguir constranger o outro em amor. Ainda que ele faça o que quiser com aquela informação e aquele constrangimento, mas vai ser constrangido em algum momento, porque o amor, ele é irresistível quando ele é genuíno e não tem interesse. É, é aí que mora. Porque enquanto eu estou remando e dizendo, um dia ele se rende. Ah, um dia ele se rende. Ah, mas um dia ele se rende. Ah, porque é promessa Aí de não é Deus. genuíno Ah, mais. mas presta atenção no que a gente está falando aqui. Ah, mas é promessa de Deus. Ah, porque o amor vai constranger. Ah, você entende que existe uma expectativa que não é, Sim, que não é controlada por você?
Sim. E E aí, se não acontecer, né? aqui as pessoas estão comentando, né? Mas e quanto à traição? Ah, mas anos sofrendo por isso. Ah, mas isso porque aquilo outro. É que a motivação não é na transformação do outro. Sim, Não é. é na A própria. motivação de estar e investir num casamento e remando esse barco sozinha não é no outro. É no compromisso do seu roteiro final. Perfeito. Porque eu não posso gerar uma expectativa nem em Deus. Porque se porventura eu gerei essa expectativa, orei, jejuei, nananã, e Deus vai fazer, e ele não faz, eu vou me frustrar, eu vou me ofender. Então, esse lugar do motivo central, que está para além daquilo que eu tenho feito, porque é o meu roteiro que importa, é a história que eu estou escrevendo que importa, é o quanto eu estou me melhorando, até nos erros do meu cônjuge, na traição do meu marido, né? Há anos me traindo e mentindo, e eu aqui remando esse barco. É o quanto a traição e a mentira dele me melhoram Me enquanto eu remo esse amadureço. barco. De Perfeito. forma genuína, que não há uma Perfeito. expectativa nele, mas uma expectativa naquilo que eu estou disposto a fazer, é o que importa. Até porque ser covarde qualquer um sabe. E E até o fim é para poucos. não, e não é E nem sobre ficar com a motivação covardia. certa, né? Não é Porque nem assim, também não adianta ficar e ficar remoendo aquilo. Ah, eu tô aqui. Ah, eu fiquei. Ah, você não melhorou. Ah, ficar cobrando não é ficar amadurecido. Ficar cobrando não é ter entrado nessa camada, nesse nível de maturidade, né, Fê? A gente aprende muito isso com todo o material, com todo o conhecimento que a gente busca, né? No método, em todas as formas, né? Na forma de expressar. Eu fiquei de que forma? Suponhamos que alguém tenha chegado nesse lugar aqui e está ouvindo a gente. Não, eu cheguei no lugar de remar, eu cheguei no lugar de missão dada, missão cumprida, eu vou até o fim. Eu cheguei no lugar de que romper não é opção. Eu cheguei no lugar que eu vou fazer o que me cabe, que é o autoconhecimento, a resiliência, o amor genuíno. Suponhamos que existam pessoas aqui ouvindo isso. Como ficar também faz toda a diferença, não basta só ficar. Não é verdade? com absoluta certeza. Com absoluta certeza. O maduro, ele é doce. A Sim, pessoa que não é madura, ela é amarga. Então, se a tua história está te tornando uma pessoa amarga, ainda que pareça que o seu hábito é bom, ele não está te amadurecendo, ele não está te melhorando, ele está te apodrecendo e te amargurando, né? perfeito. Um fruto maduro, quando ele de fato amadureceu de forma natural, é um processo que torna-o doce, saboroso. Nós Saboroso. queremos comer daquele fruto. E assim são as Isso. pessoas que são maduras, né? O fato de eu ficar e ficar bem, e ficar sabendo que a minha expectativa não está no outro, e ficar sabendo que a minha expectativa não é que o outro venha reconhecer todo o meu sacrifício. A minha Sim, expectativa não é que, não, e eu sei o quanto é difícil compreender para você que está tão distante de chegar nesse motivo ideal para o casamento, de que isso pode ser real, de que isso, inclusive, exista. Eu estou há mais de 10 anos falando sobre isso. perfeito. E o que eu mais encontro é, fala sério, né, Fernanda? Isso não existe, não. É, Quem é que faz isso? Quem é que age desse jeito? Posso te garantir, muitas pessoas. E perfeito. muitas que são felizes no seu roteiro, na sua trajetória, na sua narrativa de vida. Porque nós estamos para amar. E amar não só quando somos amados, inclusive amar de forma sacrificial. Sacrifício. Mas se o meu ato repelir ao invés de impelir o outro à mudança, eu cumpri o meu propósito. Eu fui fiel até o fim. Vocês entendem É isso? isso. E eu gosto muito do contexto bíblico quando Deus manda que um profeta case com uma prostituta. E a Oséias. prostituta trai. E Deus fala: volta. É que a gente precisa Somos nós entender com que Cristo, né? o amor é isso. É O isso. amor é o que está contido na Bíblia. O amor genuíno, desinteressado, abnegado. Este amor é o que está lá. Só que o amor que a gente compreende como um amor conjugal é a cultura deste mundo, é o amor secular.
que tem interesses, que exige reciprocidade, que quer retorno, que quer o tempo inteiro ser visto, essa expectativa adoece e ofende. Então, o que nós estamos falando aqui? Que é o que o método Fernanda Boaventura se propõe. É dar a você domínio de quem você é pelo meio do autoconhecimento, identificando o teu temperamento e o temperamento do seu cônjuge. A partir disso, os dois recebem um plano de ação para melhorar-se, independente de ser um casal, individualmente. Eu me melhoro como pessoa, ele se melhora como ser humano, olhando para o temperamento. Porque temperamento é fraqueza. Temperamento também é vício. Precisa ser melhorado. E Sim. olha para a motivação central de cada um. E ao olhar para a motivação central de cada um, ambos pegam as mãos, dão-se novamente um para o outro e se comprometem. Sair não é opção. É O que isso. vamos fazer para remar ambos? E quando você estiver cansado, não preocupa, porque eu dou conta de remar sozinha. Mas um dia eu cansarei, aí eu darei a você essa função de remar sozinho, porque não tem também essa ilusão de que está todo mundo remando feliz da vida no casamento. Haverá tempos em que eu não quero remar. E o meu marido vai ter que se comprometer em remar por nós dois. É Haverá isso. tempos em que eu estarei comprometida porque ele cansou. É assim que a vida toca. Senão não Casamentos que precisaria estão. de casamento, né? Senão seria a motivação de estar só e não de estar com o outro, né, Fê? É esse sacrifício, esse lugar de maturidade que a gente precisa querer alcançar. E aí, mais uma vez, né? A gente começou dizendo isso. Eu sei que o que a gente fala que parece que é ilusório, parece que não existe. Mas eu lembrarei de uma passagem que Paulo, que para mim é o apóstolo do amadurecimento. Todas Ah, as cartas de Paulo pra nos mim convocam também. a esse lugar. E ele escreve 1 Coríntios 13 inteiro, falando sobre o modelo do amor. E ele fala o amor verdadeiro tal, o amor verdadeiro isso, o amor verdadeiro aquilo. E chega num lugar em que ele fala: o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo Suporte. suporta. Então, às vezes eu percebo que nós cristãos, a gente lê isso como se fosse intangível. Isso é inalcançável. Isso não é possível de ser vivido num casamento. E eu Sim, quero te desafiar, eu quero te dar a esperança, eu quero que você tenha a expectativa no teu coração, que é esse o modelo do amor que nós precisamos entregar no nosso casamento. Porque se fantástico. não for assim, a gente vai viver frustrado, adoecidos, vitimistas, autorreferentes. E o Sim, número de divórcios só vai aumentar, dia após dia. E eu quero te lembrar também que Deus odeia o divórcio. Eu e você, como cristãos, não podemos naturalizar divórcios dentro da igreja. Porque se nós amamos a Deus, nós devemos odiar tudo que ele odeia. E ele odeia o divórcio. Há perfeito. sempre caminhos, há sempre meios. Estamos eu e ela aqui. Eu sou analista, ela é analista. O que é analista? São profissionais que podem guiar você no seu processo de amadurecimento, para que você possa fortalecer o seu casamento. Nós estamos Perfeito. aqui profissionais, com conhecimento, para dar para você meios de sair desse lugar, que de repente é um lugar de frustração, porque já remou demais sozinha e está cansada, porque remou pelo motivo errado. Então, a E gente o quanto continua. eu quero, quanto disso eu quero. Isso aí que você acabou de falar é tão precioso, é um tesouro tão valioso, mas o quanto disso eu quero. Eu vou investir meu tempo, eu vou investir meu tempo de qualidade, eu vou investir financeiramente falando, eu vou investir geograficamente me deslocando, eu vou investir o quê para buscar aquilo que eu preciso, porque não adianta eu desejar tudo isso na minha mente. Se eu desejar e não andar nisso, eu vou continuar com o meu resultado idêntico. Então, assim, isso que a Fê falou é um poder tão grande, um valor tão grande, que deixa o ouro e a prata miseráveis diante do que a gente consegue buscar de entendimento, mas para andar nisso. O quanto eu estou disposta a me deslocar, o quanto eu estou um filho, um esposo, uma rotina, o quanto eu estou disposta a abrir mão de um trabalho que eu já tenho, a avisar
não vou poder estar presente por 2, 3 dias, porque o que eu vou buscar tem a ver com o meu destino, e envolve quem está ficando ser beneficiado, envolve o autoconhecimento de quem vai desfrutar do meu melhor à medida que eu subo camadas no meu trabalho, no meu relacionamento a dois, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus laterais, com todos. O quanto eu estou disposta e disponível para fazer qualquer coisa, porque às vezes a gente faz qualquer coisa para sentir, qualquer coisa para falar, qualquer coisa para comprar, qualquer coisa para comer, qualquer coisa para descansar, qualquer coisa para viajar, mas não fazemos qualquer coisa para amadurecer de forma prática, buscando aquilo que vai mudar o meu destino final. Eu sempre que falava, é uma mensagem que eu carrego desde a minha conversão. Eu sempre falei que a primeira coisa que Deus mudou em mim foi meu temperamento, mesmo eu não sabendo que temperamento existia. Foi a primeira coisa que ele mudou. Ele me levou a 1 Coríntios 13, eu achei muito profético da sua parte. Ele me levou a 1 Coríntios 13 e falou assim: coloca aqui o seu nome Amém. e me deixa assistir a sua evolução quando o seu nome fizer sentido todas as vezes que disser a palavra amor. Algumas traduções trazem caridade, outras trazem amor, mas a Caroline não tem interesse próprio, a Caroline não tem ciúme, a Caroline tudo suporta, a Caroline... Enquanto isso não for uma realidade, você não alcançou o seu alvo. Tem muita gente aqui brincando, mexendo, conversando, né? Porque eles sabem, eu já fiz esse exercício, todo lugar que eu vou, que eu falo, seja biblicamente falando, seja profissionalmente falando, eu sempre vou carregar, né? Nós sempre carregamos essa verdade bíblica, independente do local que nós estamos, né? Se é uma instituição profissional, religiosa, não importa. Nós sempre vamos carregar aquilo que é a nossa identidade, né? Então tem muita gente aqui brincando, realmente eu faço isso. Eu falo, hoje, na hora que eu termino tudo, eu falo, vou deixar um desafio. O desafio é abra 1 Coríntios 13 e coloque seu nome no lugar da palavra amor. E todos os dias, só abra a sua boca para reclamar quando você tiver vencido aquilo ali. Se não, seja grata eternamente, porque você está tendo possibilidade de ser melhor com o caminho das pedras. Nossa, e como isso muda tudo, né? A perspectiva, eu Muda falo tudo. sempre isso. Às vezes a gente vai escutar uma palavra e não vai mudar a nossa realidade, mas muda a nossa perspectiva. É isso que Sim, o estudo dos temperamentos provoca. Eu descobri que o meu marido é colérico, não mudou a coleriquice nele, mas mudou minha perspectiva. Eu parei sim, de achar que o jeito que ele fala comigo é um jeito para me humilhar, para me ofender, para me machucar. Eu falei, nossa, ele fala assim com todo mundo. É a objetividade natural dele, é a praticidade, é a sim, aceleração. Então, não me ofende mais, porque eu sei que não é sobre mim, é sobre quem ele é. E aí, na sim, medida em que eu posso, porque amo, estou comprometida em levá-lo para o céu, eu digo a ele: olha, vigia o teu jeito de falar, porque machuca. Vigia teu jeito de falar, porque ofende. Vigia teu jeito de falar, porque não transcende a fase de Cristo. E sim, amor. Não é me trancando no quarto, ou então falando que ele é tóxico, ou porque ele é narcisista. Não. Ah, mas tem coisas piores. Tem o adultério? É. Ele me traiu. Ah, ele te traiu. Doeu muito, tá doendo ainda. E aí? O que que tu vai fazer a partir disso? Perdoar é mandamento. Então tu pode perdoar. Aliás, tu deve. Perdoou? Não, não consigo. Pois é mandamento. Tá adoecendo teus ossos, porque você não está cumprindo o mandamento. Mas você não Davi precisa falando ficar. isso. Eu não preciso ficar. Você sabe que você não precisa ficar? Sei, eu sei que eu não preciso ficar, mas eu escolhi. Então você perdoou, escolheu ficar? Sim, eu perdoei e escolhi ficar. O que que te motivou a perdoar e escolher ficar? A expectativa de que ele não vai fazer mais? Tá errado. Porque pode ser que ele faça. Porque a E se fizer expectativa de não. novo? Quem está pronto para poder perdoar de novo? Não, não é nem isso. É porque a expectativa, eu fico porque ele não vai mais fazer. Ele me prometeu. E se ele fizer? Aí ficou parecendo que você falhou na tua primeira escolha. Quando na verdade não. Então, eu perdoei porque é mandamento e decidi ficar porque eu amo. Sim, E esse amor me pede que eu fique. Ah, mas não tem não. Então não tem amor próprio. Porque se quer ficar e vai continuar sendo traída, é que ela não sabe se ela vai continuar sendo traída. A gente não tem como prever. Então, até esse ato, que é um ato tão destruidor, e que a palavra de Deus vai nos dar liberdade para ir embora, mesmo mandando que perdoemos, perdoa e vai se quiser. Se houver
A decisão de ir embora pode ir, mas eu tenho a decisão de ficar. Sim, Mas a decisão de ficar não pode ser na expectativa de que não vai acontecer de novo, perfeito. porque ela é paralisante. Porque só quem passou E por continua isso, sendo sobre mim, né? não, e sabe que só quem passou por isso vai entender a insegurança, a desconfiança, o medo. E aí a gente vai para Jó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Eu fico sempre na expectativa de que será que vai ser hoje? Será que eu vou descobrir hoje que ele fez de novo, que ele me feriu de novo, que ele me machucou de novo? Então ficar desse jeito é mais prejudicial do que ir É embora. verdade. Por isso que a Bíblia te dá liberdade para ir embora. E eu estou tocando nisso porque muita gente comentou aí, mas me traiu, me traiu, me traiu, eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô ficando. É que o nosso comportamento, de certa forma, ele influencia no comportamento do outro. O modo com que eu vou ser tratada é o modo em que eu mereço ser tratada. Então, se ele não me respeita e ele continua fazendo porque ele sabe que eu nunca vou embora, será que está funcional essa relação? De verdade. Porque claramente ele já não está mais nela. Ele, eu tô falando cônjuge, tá? Porque pode ser a mulher que seja a traidora da história. Sim, Ele já não está mais nessa relação. Esse casamento já não existe mais. a Então aliança é foi hora de. quebrada. A aliança foi quebrada. Então, às vezes, é hora de você, com maturidade, com honestidade, com coragem, avaliar o que é a tua vida hoje. E eu vou fazer, mais uma vez, né? Vou fazer hoje um webinário sobre propósito, a profissão. E eu estava aqui escrevendo algumas coisas. E uma das coisas que a gente precisa saber é isso. Essa vida que eu estou vivendo hoje, eu gostaria que ela durasse para sempre? Porque se a sua Sim, resposta é sim, que alegria. Agora, se a sua resposta não, Deus me livre de que essa minha vida que eu vivo hoje durasse para sempre, aí ela te convoca a uma responsabilidade. O que que você vai fazer para que esta vida não seja sempre assim? A responsabilidade é nossa. E isso aí vem a mesmo. autorresponsabilidade de uma pessoa madura e que está no motivo ideal de um casamento e que sabe para que está nesta vida, né? É E é isso, isso. Carolzinha. O É quanto pesado, sai da mas nossa boca edifica e o quanto sai da nossa boca, o poder da vida e da morte, ele está aqui, na língua, uhum, né? E as emoções refletem isso, as decisões refletem isso, a maturidade ou a falta dela refletem isso. E as motivações, por que ficamos, por que saímos, tudo vai partir daqui, porque a boca só fala do que está cheio o coração. O que nós temos falado, porque o que você falou uma coisa muito interessante aí, você falou sobre acreditar que vai dar errado. A insegurança traz isso, acreditar que vai dar errado todos os dias, uma expectativa de que vai acontecer algo ruim. Isso aí é ter fé, porém no oposto do que a gente deveria ter, né? A fé no oposto, a fé de que vai acontecer algo ruim. Eu vou viver isso pro resto da minha vida se eu todos os dias viver essa insegurança. Eu vou ter uma fé de que vai dar errado. Então, o que que eu tô atraindo? O que que a fé faz? Acontecer, não é? É o que você falou sobre Jó. O que eu mais temia me sobreveio. Então, talvez a nossa falta de esperança, talvez é uma mente de Romanos 12, 2 para modificar isso, para colocar o que é saudável dentro de mim, ao invés de querer enfiar garganta abaixo dentro do outro aquilo que eu acho que é. Né? Mas colocar dentro de mim aquilo que é saudável, porque se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo é luz. Então, eu preciso ver aquilo que é bom, e é muito sábia a sua postura e a sua colocação de trazer essa realidade. Já que eu fiquei como? E se eu não fiquei por quê? E se eu fiquei e está causando mal para todo mundo, aonde eu preciso reavaliar e me reposicionar? Eu preciso reposicionar em amadurecer ou ir embora? O que que eu consigo, o que que eu não consigo? E o que que eu estou disposta sacrificialmente para viver, para que isso seja diferente? E isso não é para amador. Isso é pra gente grande. A vida não é para amador. eu falo sempre isso, o amor não é para os fracos, claro, parafraseando C.S. Lewis, que escreveu Os Quatro Amores, e ele vai falar, o amor não é para os fracos, Não, porque o não. amor exige coragem. É, Coragem de se vulnerabilizar,
Coragem de saber que não é mérito algum nosso se o outro fica ou se ele vai embora. É isso. A vulnerabilidade de ser quem você é. Às vezes, você vai entregar seu coração para um cachorrinho porque você foi tão machucada por pessoas que você cansou. Mas e se esse cachorrinho morre? Seu coração também vai ser destruído pela Sim. morte desse animalzinho, que não poderia te ferir de outro modo a não ser morrendo. Então, o amar é sempre ser vulnerável. O amor sempre vai nos colocar em posição de vulnerabilidade. Isso. É um problema nosso quando a gente acredita que consegue, né? Eu acho tão curioso quando eu vejo gente falando assim: imagina, eu nunca vou ser traída porque eu não dou espaço. Acho que nessa hora é melhor calar para ser Eu, sábia. amém. Até um tolo se passa por sábio se calar, né? Falar é Eu falo, prata, mas ouvir é amém, ouro. irmã, amém, amém. Que em nome de Jesus você não viva isso mesmo, porque só quem passou sabe o quão dolorido é. E Ah, mas falar eu tô... daquilo que não se experimentou é muito fácil, né, Fê? Falar do que se É, não se experimenta é muito fácil. Ah, eu sou madura. A partir de quê? Como é a sua vida? Ah, eu não sou madura, mas a partir de que também você não quer amadurecer? Ah, eu me conheço totalmente. A partir de que você se conhece? é, Né? Ah, eu nunca vou ser traída. Ah, ser mãe é assim. Ah, a partir de quê? Eu acho incrível quando pessoas querem te dar conselhos sobre maternidade e não são mães. Querem te dar conselhos sobre casamento e não são casados. Está desvalorizando, está descredibilizando? Nunca! Mas é um pouco diferente. Uma é, coisa é acolher, a outra coisa é experimentar para ter autoridade para falar sobre aquilo que viveu. é. Sério. A Alissa já esteve comigo lá no presencial, sabe? Uma coisa que eu sempre é 100%. Traiu porque é assim. É madura porque é assim, é imaturo porque é assim. Não, em se tratando de ser humano, há sempre uma complexidade que precisa ser considerada. Né? Em se tratando de gente, em se tratando de casamento, pessoas são diferentes. Então, às vezes, o que funciona aqui para a Fernanda e para o Vitor, que tem uma história, que tem um temperamento, que tem uma criação, há coisas que vai funcionar aqui, mas não vai funcionar aí. E saber disso é ter paz no processo, porque eu vou ajustar o conhecimento para a minha realidade. Há momentos na minha vida de casada que o temperamento funciona demais, mas há momentos que vai ser as 12 camadas da personalidade. Há momentos que eu precisarei unir as duas coisas. Há momentos que só Jesus, né? Então eu me sirvo de tudo. Para Sim. quê? Para aquela situação, de forma específica, de forma individualizada, personalizada. Então, eu jamais vou ser uma profissional em que vou dar aqui 7 passos para ter um casamento feliz. 3 passos. Impossível. Então, eu até fiz um meme esses dias, né? Dica para as mães. Aí a mensagem era assim: não tem dica. Criança dá Perfeito. trabalho, criança dá trabalho, é assim mesmo, essa é a sua realidade, que Deus nos abençoe. Porque é a realidade sobre o ser humano, não tem como. Tanto é que a psicologia mesmo, que se dedica, né, a ciência que se dedica a entender o ser humano, tem inúmeras linhas psicológicas, abordagens, e às vezes uma vai servir para tal momento e outra não vai servir. E tá tudo certo. A gente só não pode achar que nós somos um padrãozinho e que o que funciona para Carol vai funcionar para Fernanda, então fazer Ctrl C, Ctrl V. E aí, quando não funcionar, a Carol me enganou. Porque a É. Carol disse que valia para todo mundo. É que não. É que tem coisas que funcionam de uma maneira específica e que você vai se servir de maneira específica, né? E E isso é casamento é lindo, essa porque isso beleza. fala de singularidade. Isso é lindo porque fala de uma identidade real, real de realeza mesmo, de vinda de um rei que é rei dos reis, real de uma monarquia nobre de dentro para fora em todas as circunstâncias, de uma postura de nobreza, né? Isso é lindo, porque a singularidade traz essa coisa única, né? Isso não tem preço, porque se fosse todo mundo igual era muito fácil. O que serve para um serve para todo mundo. Qual a graça e os desafios dessa jornada na Terra? Não precisava nem de Cristo ter vindo. Era só ele deixar um manualzinho, uma receita de como seria. Ele É, precisou ser perfeito para nós entendermos as nossas imperfeições e buscarmos sair desse lugar todos os dias, né, Fê?
Que Carolzinha, para riqueza falar fechar. com você. Ah, eu amo. Carol, para fechar, eu quero te agradecer pelo convite, por ter me convidado e por ter aceitado isso assim. Bora, vamos fazer, então vamos agora. Mas eu quero que você derrame aí, em uma frase, em um conselho, algo que você experimentou e que funcionou no momento em que você precisava de ajuda no seu casamento. Derrama aí agora, para quem está aqui nos assistindo, como Olha, um fechamento desse momento. sim, o que mais me fez compreender de forma prática é fazer memoriais. Eu coloquei por todos os lugares que eu passava e transitava memoriais. Quais? Os que funcionaram para mim. Quais funcionaram para você, Carol? Que eu vou tentar, de repente funciona para mim. Ok, até eu achar o meu. Ok. Eu coloquei meu nome em 1 Coríntios 13. Eu não parei quando todos os motivos que eu tinha do mundo me faziam querer parar. O que que é fazer querer parar? Não ser boa o suficiente para estar em locais porque ainda não tinha vencido X ou Y situação. Então, o conselho é ser resiliente, com sabedoria e colocar o nosso nome nesse lugar de 1 Coríntios 13, onde está escrito amor. E se nós pudermos fazer memoriais, pistas visuais disso em todos os lugares que nós estamos, para lembrar a nós mesmos que não é sobre nós, apesar de ser através de nós. Esse é o conselho que eu deixaria. Que coisa linda. Vocês anotaram, né? Por favor, anotem. Memoriais, declarar a palavra, colocar teu nome na palavra. Aquilo é promessa, traz a existência. Coloca o nome do teu marido, coloca teu casamento ali. Nós estamos aqui falando sobre casamento e um casamento que tem expectativa de ser até que Jesus volte, esse voto que não se quebrará, em nome de Jesus. E eu deixarei como um conselho, mas um conselho daquela que uma vida inteira tem buscado por isso. Se conheça. Invista tempo de leitura. Ao invés de ficar olhando vida dos outros, procura podcast de pessoas que de fato edifiquem. Se você tem dinheiro, compre livros, faça cursos, contrate uma análise de temperamentos e motivações humanas, invista tempo, dinheiro, tua saúde, invista tudo que você puder para se munir de conhecimento, porque toda crise é falta de conhecimento. A gente só tem crise no nosso casamento porque a gente não tem ferramenta correta para utilizar no tempo que precisamos. Uau! Então, se muna de conhecimento, se você pode. Se você pode, faça disso, assim, ó, um voto. Fala, não, nos próximos 6 meses eu não vou comprar algo que não seja para compreender melhor as pessoas, para ser melhor para as pessoas. Eu vou aprender lendo, eu vou aprender com quem já chegou lá, eu vou aprender buscando conhecimento, isso é dom. O Espírito Santo vai falar dos conhecimentos que são conhecimentos naturais de pessoas que se dedicaram a escrever livros, a construírem metodologias para nos ajudar naquilo que nos falta. E conhecimento é um lugar que vai te levar a crescimento. E, por fim, se Perfeito. apegue com Jesus. Queira viver o amor de Cristo. Queira trazer para o seu casamento o modelo de Cristo com a igreja. Esse é o modelo do amor que nós devemos querer para nosso casamento. Não o modelo secular. O modelo secular está levando o divórcio. O É modelo descartável. secular é descartável. O modelo secular te leva à autorreferencialidade, ao egoísmo. Mas o modelo de Cristo te coloca como servo. E bem mais feliz é aquele que serve. Eu e você sabemos bem que quando fazemos o bem, dormimos melhores, né? É uma dopamina natural. A gente se sente melhor, mais satisfeito, mais realizado, porque fazemos o bem. Então, cumpra o teu propósito de ser melhor para o seu casamento, como esposa, como marido, e eu tenho absoluta certeza que você vai ser a melhor e a maior beneficiada. E se você pode, hoje às 19 horas esteja comigo lá no Propósito à Profissão. Se você quer se tornar uma analista como eu e como a Carol, também esteja comigo hoje às 19, porque você vai ter uma oportunidade única para fazer parte dessa comunidade. E siga a Carol. A Carol mostrou-se aqui de muita sabedoria, e não a sabedoria que vem de livros também, mas também uma sabedoria que vem do céu. Então, esteja seguindo pessoas assim como ela. Tenho certeza que se você mandar um direct, ela vai ter o privilégio de te atender, te responder e te ajudar naquilo que pode. Carolzinha, obrigada. Eu ficaria aqui, ó, Obrigada.
Horas. Fazer o que nós amamos é tão gratificante, né? É. Falar com pessoas, de pessoas, por causa de pessoas, porque a cruz foi por pessoas. Se a gente invalida pessoas, nós estamos invalidando a cruz, né? A cruz foi por pessoas. É Então, isso. esse seu sim um dia, obrigado pela sua rendição, obrigado porque um dia o seu sim primeiro te trouxe vários outros até te trazer aqui, e isso é uma riqueza, é um tesouro indescritível. Obrigada, sem demagogia de verdade, porque transformou um destino, transformou tantos destinos, e não vai parar, porque através de você, né, através de um sim, quantos outros vieram? Isso é extraordinário. Obrigada de verdade, sem demagogia mesmo. Obrigadão. Amém. Já espero essa publicação desse livro maravilhoso que já existe no céu e que vai ser concretizado na Já terra. estamos na capa. Eu amo você, conta comigo, viu, Carolzinha? E quando você quiser, a gente pode falar Obrigada. de outras camadas e a gente vai Uhum. continuando nesse papo aí, tá? Ok. Beijo, que Deus abençoe. Bom Obrigada. dia. Tchau, tchau, gente. Amém. Tchau, tchau.